Olá, turma, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula nossa. Como essa semana, né, no dia da nossa aula, quinta-feira, é o dia do professor, né? Nós não teremos aula, então eu resolvi, para a gente não ficar atrasado na nossa matéria, eu resolvi gravar essa videoaula com a parte da matéria que seria, no caso, para a semana que teve o feriado do Dia dos Professores. Então a gente vai dar prosseguimento, né, à nossa matéria de semana passada, que nós começamos a falar sobre as estruturas geológicas. Nós vimos também sobre vulcanismo, sobre os terremotos aqui no Brasil, né? Por que do Brasil não ter essas incidências de terremoto ou de vulcanismos hoje? E para essa aula nós vamos começar e finalizar sobre os solos, beleza, gente? Então, para começar, o que a gente pode falar sobre solos aqui no Brasil? Bom, por o Brasil ser um território extenso, muito extenso, né, onde nós temos um solo em muitas regiões muito fértil, tanto é que sempre dizem, né, que o que se planta aqui no Brasil sempre dá, né? Então, por ter essa fertilidade no solo, essa abundância de solo, ele não chama muita atenção e nós não ligamos muito para eles. E o que acaba acontecendo com isso? Nós sofremos muito com a degradação desse solo. Então nós observamos, né, atualmente, se vocês pararem um pouco e ver o noticiário, vocês podem observar que todo dia está falando sobre os incêndios lá no Pantanal, né? Além, né, da preocupação com a fauna e com a flora daquele local, nós temos a preocupação também com o solo, né? Com as queimadas, o solo ele vai ficar enfraquecido, ele vai sofrer uma série de problemas. Então, no Brasil como um todo, nós temos diversos problemas, até socioambientais, até problemas na cidade, que são causados por essa degradação do solo. Vou falar mais um pouquinho à frente com vocês, né, sobre os deslizamentos, sobre... A gente vê muito isso, né, como por exemplo, há um tempo atrás, né, lá naquela Avenida Niemeyer, né, onde nós temos ali, nós tivemos uma série de deslizamentos, a ciclovia caiu ali, isso tudo são coisas relacionadas ao solo, na sua grande maioria. Nós tivemos grandes deslizamentos recentemente aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, na região serrana, Nova Friburgo, no Morro do Bumba em Niterói. Tudo isso que eu estou falando, se vocês derem uma olhada ou se vocês se lembrarem, talvez algum de vocês sejam mais novos, mas se vocês derem uma olhada, bota lá, problemas com deslizamento na região serrana ou deslizamento no Morro do Bumba, vocês vão ver que todos esses deslizamentos estão atrelados à degradação do solo. Então, né, para a gente começar, vamos falar dessa degradação, né, mais a fundo. Bom, com a degradação, o que nós temos principalmente? A perca dessa fertilidade do solo. O solo não se torna mais fértil. E como que se dá essa degradação? O solo, eu chego lá, ele se degrada naturalmente? Não. O solo ele vai ter sua degradação muito relacionada com a retirada da vegetação nativa daquela região. Quando nós retiramos a vegetação daquela região, o solo ele acaba recebendo com muito mais impacto. A gente pode pensar que não, mas o solo recebe com muito mais impacto essa ação da chuva. Então, né, ele acaba sofrendo erosão. E isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Como é que a gente faz para esse solo não ser degradado? Nós utilizarmos esse solo e ele não ser degradado. Tem uma série de técnicas, né, de manejo do solo, que você pode utilizar o solo e você não o degrada. Eu separei aqui na página 187, se eu peço que vocês me acompanhem na apostila, página 187, uma foto, né, onde tem uma foto aqui de um solo. A gente pode observar através dessa foto que o solo ele tem várias camadas, né? Normalmente, né, nas apostilas sempre está lá, né,
os horizontes do solo. Nós temos horizonte A, horizonte B, horizonte C. Se vocês repararem nessa imagem da página 187, nós temos ali várias colorações nesse solo. E esse solo, ele é de tipo de latossolo. A própria legenda dessa imagem, ela diz. E o que é um latossolo? Bom, esse latossolo, ele é um solo argiloso, muito fértil, né, muito bom para a agricultura, e ele é muito presente no Brasil. Aqui no Brasil nós temos também outro tipo de solo, né, que ele é muito presente aqui. Ele não é tão, como posso dizer, não tem a produtividade muito alta, ele tem uma produtividade um pouco mais baixa do que o latossolo, porém ele ainda é um solo considerado bom. É o chamado argissolo, beleza, gente? Nós temos também o neossolo. O que é o neossolo? Neo vem de quê? Vem de novo. Então são esses solos novos que você vai ter ali pouca qualidade, beleza? Porque ele foi formado recentemente, então ele não tem uma camada muito profunda, por exemplo. Ainda na página 187, nós temos ali no final um quadro onde ele vai mostrar em cada região como é a fertilidade daquela região, do solo daquela região e o seu potencial de uso. Por exemplo, no norte e no sudeste nós temos baixa fertilidade, requer técnicas e manejos especiais para a prática agrícola. No nordeste nós temos média e alta fertilidade, no qual a prática agrícola é dificultada pela falta de água em algumas áreas. Então o maior problema da região nordeste não é o solo, mas é a falta de água em algumas determinadas regiões. Já no sul, nós temos a alta fertilidade, então você tem ali um alto potencial agro-silvipastoril, que quer dizer com a agricultura, com a silvicultura e com a pecuária, né, o meio pastoril. Então ali nós vamos ter uma alta fertilidade. Não é à toa que nós vimos muitas plantações, né, de diferentes tipos de culturas no sul. E o que nos pode chamar a atenção aqui nesse quadro é a região centro-oeste, que tem ali baixa fertilidade, mas ele diz que tem um potencial agrícola e pecuário. Bom, se tem uma baixa fertilidade, por que tem um potencial agrícola muito grande? O solo do centro-oeste ele é um solo extremamente ácido, porém no século passado houveram diversos investimentos que tornaram aquele solo um solo produtivo. Então hoje é muito comum a gente ver que aquela região tem uma grande quantidade de fazendas, de agricultores naquela região, né? A agropecuária aqui naquela região é uma questão muito forte. Beleza, gente? Prosseguindo aqui, né, nossa matéria, nós vamos falar, para começar a falar na página 188, sobre as questões ambientais. Beleza, gente? Bom, quais são essas questões ambientais? O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar, né, qual é o sofrimento que o ambiente sofre, que o solo sofre. O solo, ele se recupera sozinho? Sim, ele se recupera sozinho. Porém, né, nós não damos tempo para esse solo recuperar. Por exemplo, quando você tem uma plantação e aquele solo ele fica infértil, né, ele vira um solo infértil, nós não esperamos aquele solo se recuperar. Nós já partimos, nós que eu digo são a maioria dos agricultores, nós partimos para outra localidade, com isso desmatamos mais. Então é assim, solo, plantamos lá, gastamos aquele solo todo, o solo ficou um pouco infértil, nós partimos para outra localidade. Quando você parte para outra localidade, você tem que desmatar para plantar. Desmatando, nós acarreta, né, aquele problema que eu falei com vocês anteriormente, de o quê? De retirada da vegetação nativa. Então aquele solo vai se tornar frágil de novo, e ele vai ter mais chances de sofrer erosão. Beleza? Porém, como que um solo nasce? Qual é a origem do solo? Primeiramente, nós temos a rocha matriz, né? Lá embaixo da terra, lá, nós temos as rochas, né, matrizes. Essa rocha ela vai sofrer a ação do tempo, do vento, da chuva, e ela vai começar a se fragmentar. Ela se fragmentando em pedaços muito pequenos, em grãos, ele vai começar a compor aquele solo, né? Ele forma a parte mineral desse solo.
E essa é a parte mineral do solo. O solo também tem a parte do material orgânico, né? São os restos dos animais, os restos das plantas. Nós temos também a água e o ar. Esses 4 elementos formam o solo, né? A parte mineral, a parte de material orgânico, a água e o ar. Tranquilo, gente? Bom, voltando a falar sobre os processos de erosão. Nós temos essa retirada da vegetação. Com a retirada da vegetação fica propício, né, essa ação da erosão. E como que a erosão se dá? O que é a erosão? A erosão, né, é o transporte desses sedimentos. Aquela área vai ceder, vai existir vai soltar sedimentos naquele solo e esses sedimentos vão ser transportados. Então, a primeira etapa de uma erosão são os chamados sulcos. Esses sulcos vão ser o quê? Vão ser pequenas canaletas de alguns centímetros que se dão nas primeiras chuvas. Então vão formar pequenas canaletas no solo, onde essa chuva vai escoar. Na segunda etapa da erosão tem as chamadas ravinas. O que são as ravinas? São a junção desses sulcos. Então, com a formação de vários e vários sulcos, esses sulcos vão se juntando, né, e começar a formar as chamadas ravinas, que aí já tem mais ou menos 1 a 2 metros de profundidade, beleza? E a terceira etapa dessa erosão são as chamadas vossorocas, que são a junção, né, das várias ravinas. Então, em primeiro local, nós temos os sulcos. Na segunda etapa, nós temos as ravinas, que são a junção desses sulcos. E na terceira etapa, nós temos as vossorocas, né, que é a junção de várias ravinas. Beleza, gente? E quando nós chegamos nessa etapa das vossorocas, nós temos uma difícil recuperação desse solo, porque esse solo já vai estar muito degradado. E aí nós conseguimos observar na página 188 um exemplo disso, uma vossoroca ali. Então vocês podem ver que abriu como se fosse um grande buraco, né, um grande espaço no solo, onde você vai ter ali grande acúmulo de material orgânico, beleza, gente? E com isso, o solo não vai se recuperar mais tão facilmente. Outro processo que ocorre aqui no Brasil com muita frequência, mais no sul do Brasil, né, nos Pampas, é esse evento ali na página 189, que é chamado de arenização. Então o que acontece? Nessa região os solos são rasos e você tem ali, numa profundidade muito baixa, você tem a formação de bancos de areia, porque você tem areias nessas localidades, numa determinada área mais rasa. Então, conforme você tem ali a ação humana, ou você tem ali o gado pisoteando aquela área, você vai expor aquele solo, né, e você vai ter os chamados bancos de areia sendo expostos ali naquela região. Beleza, gente? Para finalizar, nós temos os deslizamentos, que está na página 190. Os deslizamentos eles ocorrem com maior frequência em áreas onde o relevo apresenta serras e planaltos. Então nós conseguimos ver, né, que esses deslizamentos ele ocorrem, né, basicamente em encostas, que quando ocorrem e há ação humana, há uma casa ou uma construção ali, ocasiona, né, grandes percas, né, tanto, né, financeiras quanto de vidas muitas das vezes. Então você tem ali a retirada da vegetação, aquele solo na encosta ele fica frágil, ele ficando frágil, né, você facilita essa erosão. Então conforme a chuva vai acumulando ali, né, a água vai acumulando no solo, aquele solo começa a soltar, né, e ocorre, né, a chamada erosão, né, que, como eu disse, é o transporte desses sedimentos. Beleza, gente? Espero que tenham entendido essa parte da matéria sobre os solos, né, e sobre esses impactos ambientais relacionados aos solos. Beleza, gente? Até a próxima semana. Fiquem bem.